Oi, gente, tudo bem? Vamos falar sobre redação. Essa semana eu lancei o livro online chamado O Segredo da Redação Perfeita. Por que eu coloquei esse livro aí para vocês compartilharem, lerem, estudarem sobre redação? É um método que eu utilizo e desenvolvo há muitos anos, desde quando eu comecei a minha faculdade, e que eu resolvi compartilhar com vocês, com os meus alunos, porque tem dado certo comigo, com os meus alunos, e vai dar certo com você também. Então, se você não baixou ainda, é só clicar aqui no link que eu deixei na descrição, tá? E eu numerei aqui 8 dicas, inclusive que estão no livro, e tem outras lá também, outros macetes que você vai descobrir. Coloquei 8 dicas aqui pra gente compartilhar, pra gente conversar um pouquinho sobre redação, sobre a dissertação argumentativa, que é a tipologia textual mais pedida, tanto em concursos públicos como também no Enem, tá? A primeira dica é intercale a prova objetiva com a redação. É uma dúvida que todo mundo tem, que o pessoal me pergunta, professora, começa primeiro com a redação, com a prova objetiva? Gente, é claro que cada um tem um método que utiliza, né, para fazer prova, mas eu vou dar uma dica importante. Faça intercalado, tá? Porque se você começar pela prova objetiva, fizer toda a prova objetiva e deixar a redação por último, pode ser que não dê tempo. E se você deixar a prova objetiva por último, pode ser que a sua cabeça não consiga resolver as questões, porque você já vai estar cansado. Então, faça intercalando. Você vai pegar o caderno de provas, vai dar uma olhada, né, no tema da redação, vai para a primeira questão, resolve a primeira, a segunda, começou a ficar complicado? Volta para a redação, faz o esqueleto que tá lá no meu livro, tá? Quem não baixou, baixe, você vai descobrir esse método incrível que é do esqueleto da redação. Vai lá, você vai fazer o tópico frasal, que é a primeira frase da redação, vai fazer os 3 argumentos do desenvolvimento e vai fazer a última frase, que seria a conclusão, a última frase que você vai escrever na sua redação. Feito isso, você já vai começar a redação com um outro olhar. Não vai ter um branco, porque você vai saber como que você vai terminar a introdução, como que você vai discorrer nos 3 argumentos e como você vai terminar a sua redação, tá? E aí você pode começar a fazer o primeiro parágrafo. Deu branco, não sabe o que escrever? Volta para a prova objetiva, porque pode ser que tenha algum texto na prova objetiva que te ajude, que te dê uma luz para você escrever a sua redação, tá? Pode ser que tenha. Número 2, a quantidade de linhas. Tem gente que já sabe tanto o que escrever que 30 linhas é pouco. Nossa, mas como que eu vou condensar em 30 linhas? E tem gente que não sabe como que vai escrever 15, 20, porque não tem ideia do que escrever. Então é legal que você aproveite as linhas que a banca está te dando. São 30 linhas? Faça as 30 linhas. Organize os parágrafos para terem o mesmo tamanho. Tem gente que escreve a introdução com 3 linhas, o primeiro parágrafo do desenvolvimento 5, depois 7. Gente, coloque a quantidade de linhas bem parecida para ficar esteticamente legal o seu texto, tá? Dica número 3, coesão e coerência. O que é coesão? É a ligação entre os elementos do texto. Uma coisa está ligada à outra, e você vai utilizar os elementos coesivos. Preste atenção nas conjunções. O que é uma conjunção? É uma palavra que liga orações, que podem ser independentes, que são as coordenadas, e que podem ser dependentes, que são as subordinadas. Então eu sugiro a você que dê uma estudada em relação às conjunções coordenativas e subordinativas para que você não erre a questão da coesão, tá? Coerência. Coerência seria o sentido da sua redação. Ela tem que ter um sentido, tem que dar para entender alguma coisa. Não adianta você escrever um monte de coisa com coesão, ligação entre os termos, beleza. Mas a pessoa que vai corrigir não entendeu nada. Não deu para entender nada daquilo que você quis passar, tá? Quarta dica, pontuação. Gente, a vírgula principalmente é uma dúvida que todo mundo tem. Quando usar e quando não usar. Uma dica. Principalmente as regras de vírgula, que são as regras que mais geram dúvidas. Antes de você estudar essas regras, você vai ter que estudar análise sintática, tá? O que é análise sintática? Quais são as funções dos elementos na oração? Função do sujeito, função do objeto direto, do objeto indireto, do aposto, do vocativo. Você vai ter que ter uma familiaridade, vai ter que ter uma intimidade com esses termos para depois aprender as regras de pontuação. Por quê? Porque as regras de pontuação estão relacionadas a esses termos. Estão relacionadas a orações subordinadas, orações coordenadas. Você vai ter que dar uma revisada nisso aí para depois entrar nas regras de pontuação, tá? Porque não adianta nada você estudar lá as regras, por exemplo, se usa vírgula sempre
para separar vocativo. O que é vocativo? Primeiro você vai ter que estudar o que é vocativo para depois saber como utilizar a vírgula nessa regra, tá? Então, para estudar a pontuação, primeiro estude análise sintática, estude orações coordenadas, orações subordinadas, a sintaxe como um todo, ok? Quinta dica, repetição de palavras. Pode ser que no primeiro parágrafo você escreva Brasil 5 vezes. Já pensou? Para quem vai corrigir a sua prova, gente, isso não é interessante. Procure sinônimos, tá? Procure sempre utilizar sinônimos, que são palavras semelhantes, com significados semelhantes. Evite a repetição, principalmente de alguma palavra que está relacionada ao tema diretamente, tá? Evite essa repetição. Temas. Gente, tema é uma dúvida cruel, principalmente o pessoal do Enem. Para concursos públicos, você que é concurseiro, lembre que a sua redação vai ter a ver com o cargo que você vai exercer, na maioria das vezes. Por exemplo, eu fiz vários concursos para professora, então o tema da redação foi relacionado à educação, certo? Se for, por exemplo, policial militar, vai ser relacionado ao cargo que você vai exercer. Então preste atenção, dê uma pesquisada. Eu vou lançar um material, vou colocar a disponibilidade de vocês em breve, um material muito legal sobre temas, tá? Então, se você ainda não está inscrito no canal, se você ainda não me segue nas redes sociais, faça isso agora, eu vou deixar aqui na descrição, tá? Aperte o sininho para você ativar as notificações assim que eu publicar um novo vídeo, que eu colocar aqui um novo vídeo, para você ficar por dentro das dicas, tá? Porque tema, gente, acaba que você fica sem saber. Só vai saber no dia, exatamente, mas se você tiver algum macete, se você tiver conhecimento de mundo, souber exatamente o que aconteceu naquele ano, naqueles últimos anos, dependendo do concurso, né, da banca, qual é o estilo da banca, você vai conseguir não levar uma surpresa, ter uma surpresa no dia da prova, ok? Sétima dica, gírias e abreviações. Eu costumo falar para os meus alunos que a língua portuguesa é como a roupa que a gente utiliza, que a gente usa, né? Para cada lugar a gente utiliza um estilo diferente. Quando a gente vai ao clube, a gente vai usar roupa de banho. Quando a gente vai à igreja, a gente procura uma roupa mais decente. Então, a oralidade é assim. A gente, de acordo com a situação, a gente vai utilizar a língua da melhor forma. Como, por exemplo, numa entrevista de emprego vai ser mais formal. Mas com os nossos amigos, nossos familiares, vai ser mais informal. Beleza. Só que a escrita tem que ser perfeita. Tem que ser perfeita. Redação não pode ter erro ortográfico. Não pode ter abreviação, não pode ter gíria. Se você costuma... Gente, eu venho de um lugar onde se fala gíria o tempo todo, que é Brasília. Então, às vezes eu falo gíria normal, com meu esposo, com meus amigos. É muito normal a gente falar, a gente abreviar nas mensagens do WhatsApp, nas redes sociais. Só que na redação tem que ser perfeito. Não pode nem abreviar, nem utilizar gírias. E a última dica sobre vocabulário rebuscado. O que é vocabulário rebuscado? Difícil. Muita gente gosta de mostrar que sabe nas redações de concursos, vestibulares, Enem. Cuidado com os termos que você utiliza, muitas vezes as pessoas utilizam termos que não conhecem. Pode ser que você cite um autor que você não tem certeza se aquela frase é ou não é dele, ou se aquele dado é realmente correto ou não. Então tome cuidado com aquilo que você vai colocar. É claro que a gente observa as redações nota máxima aí da internet, que eles utilizam as citações de uma música da MPB, até de Netflix, até enfim, de autores brasileiros, como Machado de Assis e tal. Só que cuidado com aquilo que você vai colocar, para que você cite, para que você escreva aquela palavra com propriedade, tá? Porque a banca vai perceber se aquele vocabulário é o seu mesmo, ou se você pegou de algum trechinho do texto da prova, né? Então tem que ter cuidado com isso. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não se inscreveu no canal, é só clicar aqui embaixo, se inscreva, dê um like pra mim e também olhe o link da descrição, o link do e-book. Se você não baixou ainda, baixe, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, com as pessoas que vão fazer prova, que você conhece, tá? Fiquem atentos, ative as notificações para vocês acompanharem as novas dicas, tá? Um beijo e até o próximo vídeo.